Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um bate-papo fora da caixinha da página Catequese Fora da Caixinha. Seja você muito bem-vindo para este bate-papo incrível que eu vou ter hoje com a Paula Roberta Camargo, que traz uma experiência muito bacana e que vai ajudar muito os catequistas na caminhada. Todos vocês vão ficar muito felizes, muito encantados. A intenção e a proposta desse bate-papo fora da caixinha é ajudar os catequistas e trazer novidades, ideias novas, experiências principalmente daquilo que os catequistas vivem no seu dia a dia. Muito boa noite a todos vocês que já estão chegando aqui, a Marina de Paula, Adriana Márcia, Eunice Perestrello, Marina de Paula, Cláudia Araújo. Cláudia, eu vi que você me mandou um recado, ainda não consegui ouvir, tá bom? Depois eu vou ouvir e te respondo. Marise Oliveira, oi Marise querida, já batemos um papo aqui, muito legal. Lene Macedo, Antônia Bezerra, boa noite. Luísa, boa noite. Neia, querida, boa noite. Oi, Paula, você já tá aí, já vou te chamar. Luciana Lourenço, Adeilson Carvalho, Rosimeire, Adriana, boa noite a todos vocês. A Paula já chegou, estou adicionando, Paula, você agora. Já vou te adicionar, você já vai... Oi, Adriana Cavalcante, Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Tá, o ajudante de todas as horas. Isso, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, você? Boa noite a todos. Muito legal a gente estar aqui hoje para mais um bate-papo. Estou dando boa noite aqui para o pessoal que está chegando, a Rosenilde, a Josineia, a Rosane, deixa eu ver quem mais que está aqui, Débora Lima, pessoal que já está acostumado, já está acompanhando, gente nova que está chegando. Compartilhe esta live com mais pessoas na sua página, abra um watch party para que mais pessoas, mais catequistas conheçam a história da Paula Roberta, que está trazendo hoje uma experiência muito bacana para a gente. E isso ajuda muito, estava falando aqui, Paula, que esse bate-papo, a intenção é trazer a experiência de vocês para ajudar os catequistas, porque isso traz inspiração. A presença de vocês inspira outros catequistas a terem atitudes diferenciadas, adaptando-as para a catequese delas. Então, ninguém é obrigado a fazer exatamente aquilo que o outro faz. Verão hoje. Mas fazer algo que seja uma inspiração para fazer algo diferente. Alguém disse que o meu som tá baixo. Deixa eu ver. Só a Eunice que falou, eu tô sem fone, não vou colocar meu fone agora, porque o meu telefone ainda não está 100% carregado, só se estiver muito baixo. A Eunice falou que o meu som tá baixo. Seu som está baixo. Só a Eunice que falou. Alguém mais está achando que o meu som tá baixo? Gente, por favor, me dê um retorno aí. Se meu som, boa noite. Se o som tá baixo, o som da Paula tá ótimo, eu tô ouvindo ela super bem. Adeilson, me fala aí. Todo mundo que tá aí, a Eusa, pessoal, me dê um retorno. Ah lá, a Cláudia tá dizendo que o som tá ótimo. Tá, então, o problema era com a Eunice. Eunice, dá uma olhada no seu som, aumenta aí o volume, tá bom? Bom. A Neia falou que tá baixo também. Tá. Vou tentar ficar mais próxima. Vamos ver se a gente consegue melhorar. Será que o problema aqui... Deixa eu ver se eu mudo um pouquinho. Eu acho que tá melhorando. Para melhorar. Espera um pouquinho só. Deixa eu tentar aqui. Vamos ver se melhorou. Vai ficar um pouco torto. Vê se melhorou. O som tá ótimo. Tem gente que tá dizendo que tá ótimo. Vou ficar um pouquinho torta, mas tudo bem. Acho que assim melhorou. O Adeilson falou que tá baixo. Na outra fala que tá ótimo. Bom, então vamos embora. Depois, mais tarde, eu coloco... Vamos lá. Não posso colocar agora. Então, vamos lá, pessoal. Façam aí compartilhe essa live com mais pessoas aí na página de vocês. Ajude a gente. O Bate-Papo Fora da Caixinha ainda não foi para o YouTube. Em breve vai. Mas vai lá no YouTube, na Catequese Fora da Caixinha. Comece a acompanhar os vídeos que nós fazemos, que eu gravo. Todo dia entra um vídeo novo lá.
Se você tem Telegram, comece a acompanhar a página Telegram, que eu também deixo uma mensagem todos os dias de manhã da liturgia diária. No Instagram tem vídeo todo dia e aqui dentro do Facebook também. Então, nós estamos em todas as redes sociais. Acompanhe a gente para poder você estar acompanhando e sendo também inspirado com esses vídeos a fazer uma catequese diferenciada aí na sua comunidade. Pois bem, hoje estou recebendo aqui com muita alegria a Paula Roberta Camargo. No meio tem um sobrenome super bonito aí, que eu não... Magna Bosco, que eu sou mais conhecida pelo Magna Bosco que pelo Camargo. Isso, Magna Bosco, é isso? Exato. Legal. É. Então, é a Paula Roberta Magna Bosco. E a Paula mora em Matão, é isso? Exato, São Paulo. São Paulo, ela é companheira da Neia lá em Matão, de catequese também. E a Paula traz para nós uma experiência de coordenação também de catequese. Paula, bem-vinda, boa noite, apresente-se, fala para o pessoal qual é a sua paróquia e vamos começar a contar um pouquinho a sua história para trazer inspiração para o pessoal hoje. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela oportunidade de conhecer você e todo esse seu trabalho, que isso está sendo um diferencial para nós, principalmente nesse momento. Eu sou catequista aqui em Matão, no estado de São Paulo, na paróquia Senhor Bom Jesus. Nosso pároco é o Padre Jorge Naras. Eu estou na catequese desde 2009, quando o meu menino mais novo entrou como catequizando, eu comecei a catequizar. E de lá para cá a gente vem trabalhando e quando eu percebi, eu estava na coordenação sem querer estar, sem entender que eu estava, né? Eu acho que o principal agora dessa pandemia, desse afastamento e de toda essa confusão é exatamente essa definição, né? Eu acabei me vendo definitivamente com essa função. Então, vamos ver o que vai dar, Essa né? é a sua missão, né, Paulo? Exato, exato. A gente conversou um pouquinho sobre isso. Eu queria que você contasse para nós, Paula, como que foi o comecinho dessa pandemia, como você se sentiu estando na coordenação, ainda você me disse que ainda tinha um pouco de dúvida, como você de posicionamento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque, na verdade, o que é bacana aqui, que a gente sempre traz, a experiência de uma catequista que eu trago aqui para esse bate-papo, ou de um coordenador, é para que outros que estejam assistindo também percebam que eles não estão sozinhos. Eles também vão ver que outros coordenadores e outros catequistas também têm dificuldades, também passam por sufocos que às vezes não sabem o que vão fazer. Exato, então, eles não se sentem sozinhos. Quando a gente traz, as pessoas podem até pensar, a Raquel só traz a nata da nata. Gente que deu certo, né? Só gente que deu certo. Aquilo que deu certo, aquilo que... Não é, gente. Eu não escolho ninguém. Eu fico sabendo da história da pessoa na semana que a gente vai conversar. E eu sempre quero explorar as dificuldades também. Porque se você tem dificuldade aí, você vai falar, nossa, ela teve também a mesma dificuldade que eu, como que ela lidou com isso? Então, eu quero que você conte para mim a dificuldade que você teve no começo dessa pandemia. O que aconteceu? A primeira semana, já no final de semana, no meio de março, nós já começamos a ter aquele burburinho de pai e mãe que não queriam levar os encontros, de catequista que estava amedrontado de ir. Então, os catequistas e eu conversamos, o que vamos fazer? Nós não podemos obrigar ninguém a ir, mas também nós não podemos deixar de ir. Então, o que nós definimos foi deixar como facultativo. O catequizando e o catequista que se disponibilizasse, se não tivesse receio de ir, podia aparecer. Nós fomos na primeira semana da pandemia, lá em março, 15 e 16 de março. Aparecemos em 4, 5 catequistas, acho que 6 catequistas, era uma segunda noite, e 3 ou 4 catequizandos.
Então, aquela semana fechou-se tudo, paramos os encontros, logo já foi falado que não ia ter mais missa presencial, não iam ter mais as aulas, e tudo foi se afastando e virando isso que nós estamos, né? Eu sinto hoje que o que aconteceu foi que todo mundo ficou numa confusão sem saber para que lado ir. Naquela época, como até essa semana, eu me sentia, e eu sinto isso, que não existe diferença do catequista coordenador. Eu achava que para ser coordenador a gente tinha que ter uma coisa diferente. Que a gente tinha que ter aquele nome de coordenador, porque você é coordenador. Então eu não me sentia nessa postura, nessa posição. Nós sempre trabalhamos muito em equipe e eu acho que o que eu fazia, que acabaram todos me elegendo como a coordenadora, é que eu vejo que eu pego uma ideia, alguém falou alguma coisa, eu pego aquilo e vou atrás. Nesse momento da pandemia, isso parou, acabou. Eu não tinha obrigação de planejar a missa da catequese, que era aos domingos às 10 horas. Pérola, essa missa é um tesouro. Eu não tinha mais isso. Então eu me senti relaxada. Vinham as ideias e eu falava assim, nem adianta. Pode ficar essa ideia aí, porque isso não vai acontecer. O Espírito Santo fala, então, mas você... ele até falou, mas eu falava para ele, o senhor pode parar, porque nós não vamos fazer. Fique quietinho por enquanto, vamos guardando aí. Isso na segunda semana, na terceira semana, só que essas ideias vinham, e eu falo que eu tinha uma coisa engasgada, que ficava aquilo ali, mas quanto às dinâmicas. O trabalhar com os catequizandos e com as famílias e com os catequistas, eu acho que a gente estava todo mundo na mesma postura de medo, sem saber o que fazer, e todos esperando alguém fazer alguma coisa, inclusive eu. Eu fiquei sentadinha esperando, ninguém vai fazer nada. Alguém precisa fazer alguma coisa. Quem vai fazer alguma coisa? Uma das catequistas que a gente bem mais da época, que é a Valéria, eu falava, você não vai animar esse povo? Paula, se você não anima, eu vou animar? Não, nós precisamos fazer alguma coisa. E assim foi. E estagnados, às vezes colocávamos alguma coisa nos grupos ali dos pais, eu conversava, dos catequistas a gente falava alguma coisa, mas ninguém animado. Paula, você viveu um tempo sabático, vamos dizer assim. Exato. Você não conseguia agir, você não entendia que deveria fazer isso. Ficou alguma coisa do tipo assim, vou dar um tempo, porque exato, um descanso. De descanso. Exato. Como que o padre de vocês via isso? Como que era essa questão? Não nos cobrou nunca nada, nem para fazer, nem para não fazer. O padre Jorge, com a nossa catequese, é uma pessoa que concorda, aceita e deixa a gente ter a liberdade do que fazer e no momento de fazer. Tanto que quando a gente recomeçou, lógico, antes vamos falar com ele, ele é uma pessoa muito do bem para nos auxiliar. Então ele nunca cobrou. Momento algum ele procurou, vocês não estão fazendo isso, vocês não estão fazendo aquilo. Isso me incomodava demais, a gente não estar fazendo nada. Só uma pergunta. Você estava com medo ou você não sabia o que fazer? Ou você estava assumindo o teu papel de coordenação? Como que foi isso? Eu não estava assumindo. Aliás, eu estava, acho que, sumindo. E não era medo, não. Eu acho que foi um estado de graça, de relaxamento e de descanso. Sabe, assim, não tenho obrigação. Eu não preciso fazer nada. Entendi. Você não entendeu que deveria fazer algo. Exato. E eu achava que tinha que ser feito, mas eu pensava que outras pessoas podiam fazer. Por que tinha que ser eu? Entendeu? Até porque estava ainda
assumindo essa questão da coordenação, porque você sempre entendeu, só para deixar claro para as pessoas, pelo que a gente conversou, a Paula, ela não queria, ela era coordenadora, tinha sido já colocado para ela, mas ela não se, numa posição assim, talvez, ou de humildade, vai dizer, de não querer, assim, não precisa de ter uma coordenadora. Eu continuo fazendo o meu papel e eu não preciso me assumir como coordenadora. Mas a questão, gente, é o seguinte: quando um coordenador é nomeado, e isso aqui é para todo mundo, ele precisa assumir esse papel, porque toda a equipe precisa de uma cabeça, precisa de um líder. E esse líder, mesmo não se sentindo como tal, a partir do momento que ele aceita, ele precisa tomar atitudes. Naquele momento, você estava vivendo isso de tá bom, eu tô junto, mas deixa, não preciso ser a coordenadora. Vamos ficar assim, vamos indo, vamos ver onde Deus vai levar, Tá. né? Uhum. Vamos ver quando volta. E você sabe o que é o mais interessante? Eu tinha noção que isso ia levar muito tempo. Uhum. Desde o começo eu tô falando, gente, isso não vai ser um mês, não vão ser 40 dias, isso vai demorar. Então eu tinha noção que a gente estava estagnado, Uhum. só que eu achava que não. Porque só eu teria. Como eu sou, vamos dizer assim, metida a fazer muita coisa, eu pensava da seguinte maneira: eu vou começar a pedir para os catequistas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, eles vão falar: o que essa chata tá metida? Não tá vendo que nós temos que ficar quieto em casa? O que esta pessoa vem aqui me atazanar? Tá. Então eu tinha receio, sim, de passar, que eu estava tendo algumas ideias. Eu vou te falar a verdade: meu marido é catequista, tá aqui atrás. Até para ele eu tinha medo de falar que eu estava com ideia disso, com ideia daquilo, com ideia daquilo outro, porque ele ia falar: Paula, você vai assustar, todo mundo vai embora. E assim foi por bastante tempo. Tá. Eu sempre tive o esquema da dinâmica da missa assim. Eu falava para Ana Paula é uma outra catequista que ajuda bastante na missa também. Não adianta querer preparar a missa de daqui 20 dias hoje. É uma missa por vez. O Espírito Santo manda uma ideia, a gente termina aquela ideia, começa outra. Era muito interessante que durante a missa que a gente estava fazendo a dinâmica, já me vinha a ideia da próxima. Uhum. Mas isso é uma coisa muito linda. Isso lá na época das missas presenciais. Sim, nós vamos falar dessa dinâmica para o pessoal entender daqui a pouco. Isso. Tá, então, pera um pouquinho. Então, tudo bem, passou esse momento, tudo mais, e aí vocês começaram a fazer, aí veio para você a luz de voltar a fazer. Você disse que então, aí começou a fazer isso? Isso. Na mesma semana, o meu filho mais velho ajuda muito a gente na catequese, mexe com som, com luz. Mãe, nós precisamos começar a fazer alguma coisa, vamos fazer vídeo, vamos fazer isso, vamos fazer live, a gente monta. Pedro, a gente tem que ir devagar, não sabemos como é. Até que um dia ele me deu um ultimato: você vai ver da gente fazer isso ou não? Tá, eu vou pensar e a gente combina. Fui trabalhar, chegando no trabalho, eu recebi uma mensagem da Neia. Da Neia, catequista que está aqui. Que já fez uma live Isso. Paula, eu estou pensando em fazer assim. Eu falo: você está brincando, porque a gente precisava comparar o teu áudio com o que o Pedro falou, porque é exatamente a mesma coisa. Ai, que graça. Então porque é para fazer mesmo. O Espírito Santo falando, né? Parecia que eu tinha levado um choque. Eu já mandei mensagem para o Padre Jorge, ele já falou que podia fazer, eu já conversei com a Neia de novo, eu já acordei o Pedro, Sabe quando foi aquela... É a hora mesmo. Pronto, eu vou conseguir tirar tudo que tem. Sim. Tudo que eu tô tendo guardado aqui, eu vou conseguir pôr para fora. Eu acho que a ânsia era essa, né? Tá. Aí pusemos no grupo e pedi para a Neia, inclusive, propor isso aos catequistas, porque na minha concepção a ideia tinha sido dela. E foi assim: vamos lá, mas live a gente tem medo, então vamos pensar de um outro jeito, vamos pensar de uma outra maneira. É uma dificuldade.
Idade normal, de uma parte. É uma dificuldade de muitos, Sim. de muitos. Mas no momento me foi um banho de água fria. É porque eu estava no auge, né? Sim. A Neia continuou, começou com os vídeos dela, tinha muita coisa que ela me mandava do que ela estava fazendo. Ai, eu falei para ela, nossa, eu tinha pensado tanto em falar dos santos juninos. Ela fez um muito lindo. Sim, sim. Aí eu falei, não, chega. Agora eu vou propor para o Padre Jorge para a gente voltar às dinâmicas. Não sei como, mas eu preciso voltar a usar essas ideias. E foi tão interessante que a primeira foi exatamente sobre o evangelho humilde e manso de coração, falando do peso da vida, do que você tem que tirar. Eu falei, olha, foi ótimo. Foi muito caiu bom. direitinho para você. Caiu direitinho para mim e para o momento, né? Foi muito Sim. interessante, sim. Antes da gente entrar nessa questão da dinâmica dos vídeos, eu quero que você conte para a gente, só para a gente contextualizar, o que você fazia antes, quando começou. E você me disse que você entrou em 2009, que você entrou na catequese. Isso. Eu entrei em 2009. Isso, 2009. Como é que era a catequese naquela época e o que você foi conseguindo introduzir, trazendo junto com o padre? Aí você falou da missa, você falou dos leitores. Fala um pouquinho para a gente. Isso. A catequese, quando eu entrei... Peraí, eu quero guardar essa questão da dinâmica para as pessoas compreenderem a dinâmica que você fala e dos vídeos que você tem mandado no grupo do WhatsApp para o pessoal. Eles têm que compreender um pouquinho a missa. Por como chegou aí. Depois entender o vídeo, entendeu? Entendi. A sua história dentro da catequese para chegar hoje, nesse tempo de pandemia, e o que você está fazendo, porque vem de uma experiência muito bacana que você traz para a sua realidade hoje de pandemia. Exato. Me conta para a gente essa história sua. A catequese, quando eu entrei, era uma catequese tradicional, catecismo, vamos dizer assim. Tá. Eu comecei com a turma dos mais novinhos. Era uma turma de 30 e poucas crianças, era muita gente. A catequista lia, a catequista... Eu cheguei, já coloquei eles no chão, já fui dando um negócio para fazer, então ali já começou a mudar. Uma metodologia diferente. É assim, eu não sei se por ter filho da idade, por saber da dinâmica deles, né? Sim. Isso, as catequistas começaram a perceber que as ideias delas poderiam ali começar a aflorar. E foi o que aconteceu. Que legal. Eu vou te falar que 90% das ideias de muita coisa que aconteceu ali na catequese não foram ideias minhas. Tinha uma catequista que tinha a ideia de começar a cantar e reunir os catequizandos no salão. A gente tem um salão bem grande e no terceiro andar as salas. Ai, Paula, eu acho que a gente devia cantar antes. Pronto, começamos a cantar. Ai, Paula, eu acho que aquele armário fica pronto, vamos lá, pôr o armário, entendeu? Então, era uma coisa assim. E aí eu acho que elas foram percebendo que se elas falassem, eu ia começar a fazer. Mas eu era catequista da pré-eucaristia 2, dos pequenos. A gente tinha um coordenador. Ah, tá. O coordenador, tudo, mete o pau, tá ótimo, vamos lá, e vamos lá, e vamos lá, e assim fomos mudando muitas coisas, começamos com lembrancinha, com festa, com reunião, com gritaria, alegria, sabe quando parece que deu vida para essa catequese? Até que nosso coordenador ficou doente e o nosso padre da época morreu. Veio o Padre Jorge. Sim. Primeira reunião do Padre Jorge. Ninguém conhecia. Eu não. Não. O coordenador ainda estava. O Luiz César estava com a gente. Quantos catequizandos tem? Como é que é? Aquela história para se inteirar da catequese, muita coisa. Paula, como é que é? E a gente foi falando junto como estava acontecendo. Mas quem é o coordenador? Eu falei, ele. Ele sabe tudo, eu só estou aqui para querer uma missa. A gente quer uma missa da catequese. Ótimo!
vamos lá, domingo 10 horas vamos ter a missa uma vez por mês. E a gente montou o esquema dessa missa, as crianças liam, a gente chamava as famílias. Essa missa foi indo devagarinho, poucas pessoas, não tinha coral que queria cantar, com todas as dificuldades. Foi um mês, foi o segundo mês, terceiro mês, foi a reunião para a gente se encontrar. Isso era em maio. Espera um pouquinho, só para a gente pontuar, e isso é muito importante. Gente, ela disse que quando eles começaram a fazer a missa, na primeira missa tinha bastante gente, era novidade. Então, foi isso mesmo. Os pais levaram as crianças e tal, não é? Foi isso. Exato, foi uma alegria, nossa, todo mundo queria. Tudo que é novidade, as pessoas vão para conhecer. De repente, foi uma missa normal que o padre fez, né? Exato, foi uma missa normal, não tivemos nada diferente. Nada diferente, uma missa. Aí, na segunda missa, que é uma por mês, né, Paula? Era uma por mês, se eu não me engano, era o segundo domingo do mês. Tá. Na segunda missa já tinha menos gente. Na terceira... Já tinha uns 50%. Menos gente ainda na terceira missa. Exato. Agora imagina, ela acreditando na importância de celebrar uma missa. O padre disposto a celebrar a missa. A fazer o que a gente quisesse. E aí, de repente, o povo some, porque os pais acabam não perseverando, as crianças acabam desistindo, porque os pais não vão, não interessam. Exato. A criança não, porque a criança é espelho dos pais. Então, por ela, o pai não vai, eu também não vou, lógico. E aí, o que aconteceu de diferente nessa missa para voltar a movimentar e trazer essas crianças, essas famílias para a missa? Vamos falar... Aí a gente se reuniu de novo e a gente tinha aquele lado, tá vendo? Ó, não deu certo. Você tá vendo? Não deu certo. E eu falava assim, não, gente, foram só 3. Nós temos que lutar. Se a gente quer, não é desse jeito. Ai, não, já não. Não, se a gente quer, a gente tem que fazer dar certo. Com o padre. E o tema foi esse. O que vamos fazer com a missa das 10 de domingo? Ai, tem pouca gente, isso e aquilo. Falei, Padre Jorge, o que o senhor acha? Eu acho que ela tem que passar para ser semanal. Nossa, eu pulava de alegria. Eu falava, exato, se não dá uma por mês, vamos fazer todo domingo. A gente vai criar alguma coisa diferente, nós vamos fazer. Sim. Eu acho que naquele momento tinha muito catequista que falava, essa aí não... É louca. Essa eu não sei o que tem na cabeça, mas tudo bem. Fomos indo, fomos criando coisas diferentes, coisas para atrair. Não eram dinâmicas na homilia, que nem nós terminamos as missas presenciais. Mas você me falou da questão dos leitores. Como é que você estava com os leitores da missa? Fala para mim, para a gente mostrar. Os leitores... Eu tinha que correr atrás, porque a missa foi elaborada assim, leitor catequizando, coral catequizando, quem dá bolachinha catequizando, tudo. Na minha ideia ainda, o que era feito ali, o que tinha de diferente, precisava ser feito por catequizando também. Mas, né, vamos devagar. E no começo, eles fugiam. Imagina, não, tia Paula, eu tenho medo de ler. Não, tia Paula, não. Vamos tentar, vamos lá, eu subo com vocês, uma catequista sobe. E aí fomos conseguindo e as crianças foram vendo que era legal. Que eles podiam, quando passou, eles conseguiam ler. Que eles eram capazes. E nisso o Padre Jorge foi muito bom, porque... lógico, depois ele comentava, olha, teve esse erro, teve esse problema, você precisa corrigir aqui, você tem que... Mas ele deu liberdade para a gente fazer o que a gente pensava. Só mais uma coisa, só para eu entender. Você combinava com os catequizandos quem ia ler na missa no domingo antes, durante a semana, ou eles chegavam lá? Não, nos encontros de catequese eu já definia. Então você tinha leitores, então primeira leitura, segunda leitura. Nossa missa não tinha segunda leitura na época, era primeira leitura, oração da comunidade, que geralmente a gente punha 2 ou 3. E comentarista. 2 ou 3 o quê? Crianças?
É oração da comunidade, isso. Oração da comunidade, 2 ou 3, primeira leitura e comentarista. Ah, Então, nos encontros da catequese, a gente, com a ajuda dos catequistas, mas a cara a tapa era minha mesmo. Eu que ia, que pegava, que fazia, porque eu não tinha turma. Eu fiquei para fazer isso. tá. Então, enquanto eles estavam na catequese, eu passava para pegar esses leitores. Tá. Então, Levamos muito furo, né? Falava que ia, chegava na hora e não ia. Então, daí eu fui adaptando assim. Já vamos deixar um leitor ali no step, né? Já vamos. Aí criamos os catequistas mirins. Os que faziam crisma continuavam com a gente. Os que faziam primeira comunhão já ficavam com os pequenos. Então, e isso, Raquel, começou com os nossos filhos. isso é A turma você falar, contar pra gente como é que você fez isso. Os nossos filhos eram 3 ou 4 catequistas com os filhos da mesma idade. Eu mais 3 ou 4. Tá. Então, eles fizeram primeira comunhão, eles tinham que ir com a gente. Tinham que ir para a catequese. Eu tinha um outro menino na catequese, então ia a família inteira. Aí eles ficavam para ajudar, eles recolhiam o dízimo mirim, eles passavam dando aviso, eles punham a camiseta de catequista mirim para mostrar que era, e aí foi empolgando muita gente. Nós estamos numa época de poucos catequistas mirins, mas nós temos 4. Tá. E eles trabalhavam bastante, e esses aqui agora estão sendo muito importantes na pandemia, porque eles têm a tecnologia, né? É. Então eles estão nos ajudando demais. Muito isso. E acredito que vão ajudar muito mais. Sim. Eu sei que aí essa missa foi indo, foi um outro padre para ajudar o padre Jorge, e aí a gente bolava as conversas que ele ia ter com a meninada. Tinha um livro, eu não lembro o nome, mas ali a gente via as historinhas de não sei quem, eu não lembro. Tá. E um dia, Paula, me arruma um cobertor, Paula, me arruma uma bola, Paula, não sei o quê. E ele foi criando esse movimento das crianças ali no altar, no momento da homilia. Você me disse, só para complementar, desculpa que eu vou te cortar de novo. Não, fica tranquilo. Você não falou do coral. Aí, além dos então. leitores, vocês também criaram um coral. Isso. Quando aí aconteciam os ensaios desse coral com os catequizanos? Quando passou para ser semanal, não tinha escala de coral. Não tinha como colocar, porque era uma escala mensal. Quando passou a semanal, o padre Jorge falou, não tem. Teve um grupo de jovens que montou, mas esse coral de jovens também tocava nas outras missas. A catequista Célia, na época, estava com a gente, ela falou assim, Paula, o Pedro toca bateria, a Aline toca violão, eram nossos mirins. A Elo canta, pronto, o coral tá montado. Mas ela falou brincando. Eu falei, tá bom, vamos marcar o ensaio. E vieram na minha casa. Foi uma baderna, foi uma bagunça, foi um horror. Eu não sabia coordenar o teclado com a guitarra, porque era guitarra, era bateria, não era assim um coralzinho, entendeu? Então era um mas o coral de canto. Não era... mas o coral estava montado. Ai, teve uma coisa que eu esqueci de te contar do primeiro dia desse coral. Aí, pensando em inspiração do Espírito Santo também, eu lembrei de uma professora de piano, que sempre teve coral, a dona Leila, mas que estava afastada, não tinha mais, já estava com uma certa idade, dona Leila. E é uma pessoa assim, já fez o que precisava. Dona Leila, eu tô com... Vamos lá, vamos ensaiar. Então, os ensaios sempre foram na minha casa. Entendi. Justamente por causa da bateria, né? Senão, meu marido tinha que carregar a bateria até o lugar do ensaio. Nós chegamos a ter 18 jovens cantando. E assim, nossa, mas não canta. Nossa, mas tem a voz ruim. Gente, deixa que uma hora sai. E hoje, olha, o coralzinho tá... Isso foi em 2013, né, Dinho? O coral foi em 2014, eu acho. Nós estamos com ele até hoje. E aí, ali, a gente passa nos encontros e fala, quem quer cantar? Vai conhecer o coral. Quem quer ler? Vamos ler. Os leitores hoje, quando começou a pandemia, do ano passado para esse ano, eu tinha lista de espera de leitor.
O que eu tinha que correr atrás deles no começo, nesse final de 2019, eu quero ler, Paula. Quando que eu posso ler? Ô, Paula, quando você vai me pôr para ler? Tá anotado, tá lá na minha lista. E tá, a listinha tá ali esperando a gente voltar. Entende? Peraí. Pessoal, vocês estão vendo que tudo tem um começo e todo começo é difícil. Muito difícil. O que é novidade, o pessoal vem. Aí depois, para continuar, é difícil. Mas não pode desistir. E se não está dando certo, a gente tem que fazer algo diferente. Porque se você continuar fazendo para resolver as coisas dos mesmos jeitos, você não vai ter outro resultado diferente. Você só vai ter resultado diferente se você fizer algo diferente. A Paula não desistiu da missa, ela não desistiu de convidar as crianças. Então, começa a criar uma constância e consistência. Toda semana vem, toda semana tem. Aí um vai ver que teve projeção, que foi legal, a família foi, todo mundo gostou, exato, porque leu bem. Aí vai a semana seguinte. É uma conquista. A gente vai conquistando as crianças com carinho, com amor, com perseverança. Porque se a gente começa e para, eles falam assim, é fogo de palha, não vai certo, não vai. Não, é fazer, até dar certo. Tem que dar certo. Exato, exato. Do jeito que você está fazendo, então não deu certo. Tem que mudar, tem que fazer alguma coisa. O padre estava com boa vontade. Os catequistas tinham. As crianças estavam lá. Quer dizer, então tem gente. Então, o que você vai fazer? Tem que trazer essa gente para dentro da igreja, para dentro da missa. E ela isso mesmo. Foi cativando as crianças com a leitura, fez a banda e fez o coral, chegou a ter essa quantidade enorme de participantes da música, porque isso é uma coisa que também atrai os jovens para dentro da igreja. Você comentou comigo que você gosta e queria ver as crianças ficando bem à vontade dentro. Exato. Porque é você sabe, a idade da casa delas. Exato. Depois que a gente conversou, eu lembrei de uma coisa. Quando eu entrei na catequese, já querendo ser catequista. E eu não entendia como se podia ser catequista. Como que uma pessoa chegou? Por que ela é catequista? Eu nunca vou conseguir. Eu cresci com isso na cabeça. E a gente tinha um padre na época, o Padre Morales. Eu lembro das missas dele, ó, lembrança de criança, eu não tinha feito primeira comunhão. A gente sentado no presbitério, respondendo o que ele falava. Eu me sentia ali dentro, na minha casa. E eu queria, e é o meu desejo, que essa moçada, que essas crianças cresçam assim, estão na casa do pai. Não é num ambiente diferente, é a casa do pai. Ela é responsável de manter limpo, ela é responsável da missa acontecer, de cuidar de tudo, de ter respeito, de ensinar o outro a ter respeito. Foi isso que ele passou e é uma sensação tão boa hoje que eu gostaria... Eu acho que a ideia da missa foi até essa, para ter isso. Sim, sim. Então, vamos lá. Então, vocês viram que o que ela fez? Trouxe as crianças, criou a missa, leitores. Olha, legal, olha quanta ideia, quanta perseverança. O coral, e aí tem a tal história da homilia do padre. Então, que vai agora contar pra gente o que aconteceu com a homilia na missa das crianças, na missa da catequese. Conta agora pra gente. A gente foi começando a deixar aquilo que o Padre Daniel, quando celebrava, porque revezavam Padre Jorge e Padre Daniel nessa missa. Quando o Padre Daniel... Existem pessoas com mais jeito com criança, pessoas com menos. Sim. O Padre Daniel conseguia pegar essas crianças ali e sentar no chão e jogar coisa. O Padre Jorge é de outro esquema. Então, quando era o Padre Jorge, eu levava tudo prontinho. Ó, padre, assim, 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 assim. Faz você. Não, não faz o senhor. Tá bom, tá bom. E ele fazia. Padre Daniel foi embora, ficamos nós nesse esquema. A ideia vinha. O outro padre foi embora. Aí ficou só. Foi embora. E você... Isso, mas continuamos do mesmo jeito. A intenção era ter uma dinâmica ou fazer algo que trouxesse as crianças para mais próxima do altar. Isso.
A ideia era mostrar para as crianças que o padre é uma pessoa linda, feliz e que as ama. Para tirar, sabe aquela sensação que o padre vem vindo? Não, é o padre, ele é amigo, ele é legal. Então, a gente chegou a fazer ofertórios diferentes, entrada diferente, várias coisas, até que a gente viu que no momento da homilia era o que fechava e dava certo. Então, antes, durante a semana, aquilo que eu falei, na segunda-feira vinha a ideia, elaborava, quarta, quinta, Padre Jorge, eu pensei isso, estamos fazendo assim, 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 tudo bem? Tudo bem. Ele falava que tudo bem, a gente punha em prática. Nós temos uma equipe maravilhosa de catequistas, maravilhosa mesmo, porque eu falo assim, gente, eu preciso de tal coisa, eu não sei fazer. Ah, nós vamos fazer assim, nós vamos. Cada uma pega uma coisa para fazer. E elas todas. São os dons. Elas todas. Diferentes. Isso. Tem a que consegue trabalhar com feltro, tem a que faz as engenhocas. A Ana Paula é a minha catequista da engenhoca. Tem a que imprime, tem a que escreve, tem cada uma no seu. A que faz a lembrancinha, a que pensa em lembrancinha. Então, vinha a ideia, geralmente a ideia era minha mesmo, e aí a gente elaborava e chegava com tudo pronto para o Padre Jorge. Outra coisa, quando isso aconteceu, só para explicar para as pessoas, porque quando fala assim fica meio... Mas isso já foi lá em 2016. Tá. Você vê a luta. Sim, nós vamos contar a história, mas só para a pessoa entender. Vinha para você uma ideia de fazer o que não me liga. Então, uma dinâmica, uma encenação, um teatro, o que era que vinha para você? Para mim, só dinâmica. Nós tivemos muitas reuniões entre os catequistas que eu falava assim, gente, pensem em alguma coisa, um jogral, um isso, um aquilo, mas por fim foi acabando a dinâmica. Um exemplo assim, ó. Foi a missa de São Pedro e São Paulo. Ana Paula, vamos fazer uma festa junina? Vamos fazer uma festa junina. Quem pode ser apóstolo de Jesus? Quem pode ser discípulo? O que acontece... Era catequizando ou era catequista? Como? Esse quem? Quem pode ser? Para as crianças, para a missa inteira, para toda a assembleia, mas as crianças que estavam ali. Então, quem achava que podia ser discípulo, podia ser apóstolo, que queria a vida transformada, jogava o milho de pipoca na fogueira. E dentro tinha uma pipoqueira. E a pipoca estourava e saía. Essa missa foi chique demais. Então, a pipoca... tô te falando que o Padre Jorge sempre concordou com tudo. Nós fizemos essa missa, eu imaginava uma fogueirinha, um mastro pequenininho, né? Assim, um palitinho. A Ana Paula chegou com um mastro de 3 metros, 2. A fogueira era quase da minha altura. E eu acho que eu fiquei com aquela cara assim, né? Ela falou, Paulo, eu exagerei? Eu falei, de jeito algum, vamos montar. Só que alguém fica na porta esperando o Padre Jorge para falar para ele como tá esse presbitério. Porque foi uma festa junina, foi muito lindo, foi muito lindo. Que legal. E ele curte demais, só que ele começou a ter dificuldade, porque você imagina, isso foi ficando cada vez mais elaborado. né? Complexo, né? E ele falava assim, mas tá na tua cabeça. É você que inventou, você que tem que fazer. Não, eu não, é o senhor. O senhor consegue, porque a minha ideia era as crianças com ele. Até que um dia ele chegou e as catequistas também falavam, Paula, você não acha que vai dar mais certo se a gente assumir, se a gente fizer? Vai lá e fala, é só falar. Ele chegou um dia, Paulo, eu tô sem voz, eu não consigo. E ele estava mesmo, não consigo fazer a dinâmica. A Sandra perguntou se isso era dentro da igreja. Dentro da igreja. Dentro. Nossa igreja é enorme. Dá pra gente inventar coisa de monte. Então ali. ela Já inventamos muito. uma dinâmica diferente para encenar o que o padre vai falar da homilia do evangelho do domingo. Então essas ideias vêm e o padre foi entrando na onda dela e tudo bem. E foi deixando. E tem essa equipe, ele deu carta branca para ela. Então a inspiração vinha do Espírito Santo.
Ela tinha uma equipe que sabia trabalhar com artesanato, com engenhocas, com bonecos, o que precisava fazer, pessoas criativas, pessoas que tinham habilidades. Olha que bacana. E que aceitaram tudo, né? Aceitaram tudo. Não é uma equipe É demais? maravilhoso. Então, cada um com seu dom e seu talento ia sendo colocado, ia sendo aproveitado. Então, as catequistas ajudavam muito ela. E aí, sim, aconteceu, o padre apoiou e tá tudo bem. Vamos lá. E aí, o padre falou que tem voz. Estava sem voz, fiz a dinâmica aquela semana. E deu muito certo. Deu muito certo, porque eu sentei no chão com a meninada e ali foi. E é uma coisinha rapidinha, não leva mais que 10 minutos, é bem curta. Sim. E aí, bom, então faz essa semana. E aí, por fim, acabou ficando. E a Neia, às vezes, revezou algumas vezes. A gente tentou pôr os mirins para fazerem. Agora, a ideia na volta é ir colocando. Mas, sabe, tem alguns que têm o dom, tem outros que não têm. Então, não adianta a gente exigir. Vamos ver como que vai ser o retorno, né? Bom, aí acabou, né, Raquel? Ficamos afastados, só que as ideias continuaram. Entendi. As ideias das dinâmicas, segunda, terça, tava ali. Ia crescendo, ia crescendo. Quantos anos você trabalhou essa dinâmica lá com o padre? Nós começamos, 2013 começou a missa. 13, 14 foi a adaptação. 14, Nossa, metade de 14 nós começamos. Começamos a engatinhar, começamos a fazer coisa diferente. Então, Independência do Brasil, era um mapa com fita, sabe, coisa assim? Sempre teve alguma coisa diferente. tá. Há 2 anos atrás, essas coisas diferentes, vamos dizer assim, festa de Cristo Rei, a Quaresma, o Advento, nós montamos dinâmicas do Advento, foi montando árvore de Natal, foi montando presépio, isso passou para todas as missas. A catequese acabou ficando responsável por essas festas maiores. Ah, entendi. Tá. O que a gente fazia para a catequese, nós acabamos pré-adolescente. E o adolescente, que é o nosso foco, nós não conseguimos colocá-los ali ainda. Uhum. É uma um luta, é um desafio, mas nós vamos conseguir. Então, a primeira coisa é mudar o nome. É da catequese, a missa da catequese, a catequese é responsável. Então, essa versão de dinâmica passou a ser, acho que 2017, 2018. E de lá para cá vem cada vez mais aperfeiçoando. E aí, bom, entrou pandemia, acabou missa, não tinha mais, você deu um stop, deu um tempo na sua vida de coordenadora, de catequista e tudo mais. E aí, de repente, agora começam a vir as ideias que continuaram, mas você resolveu retomar, então, essas dinâmicas, porque a missa está acontecendo online, certo? As missas estão acontecendo online e no domingo é às 9 da manhã às 19 horas. A nossa missa era às 10. Tinha uma missa às 8, uma missa às 10, uma missa às 19. Ficou no meio do caminho às 9 e às 19. Sim. E as ideias vinham. Então, com as crianças, seria eles participarem de uma missa, mas agora você voltando com as. Não ficou nada, né? Aí você. Não ficou nada combinado. Você voltando com as dinâmicas, qual que era a proposta? A missa das 9. Termina a missa das 9 do domingo, entra o vídeo da dinâmica. Quando eu propus para o Padre Jorge, o que o senhor quer? Que eu grave um vídeo e a gente coloque na missa? Ou o senhor acha melhor eu ir fazer aí? Ai, Paulo, o que você acha melhor? Eu falei, eu preciso satisfazer o Pedro de fazer alguma coisa. Pedro, meu filho. Então, eu vou fazer um vídeo, só que não dá para colocar o vídeo dentro da missa. A missa precisa acabar e o vídeo entrar, né? Então, fizemos o primeiro. A primeira dinâmica foi assim, tirar aquele peso, sabe? Nossa, eu vou produzir de novo. Vamos lá, vou conseguir.
E eu só consegui fazer sentada numa escada, porque ali o presbitério são degraus, né? Sim. E eu sabe quando você sente aquela meninada em volta? Eu falava, eu acho que eu não vou conseguir chegar no fim, porque eu vi aquela, porque são as mesmas carinhas É, sempre, sim, né? sim. Eu vi aquelas carinhas ali e a primeira foi meio para destravar, mas depois veio. E agora, cada semana, já vamos para a oitava, você acredita? Oitava Então, dinâmica. 2 meses já você fazendo essa dinâmica. Deixa eu te perguntar uma coisa. 2 meses. Essa dinâmica, você disse que ela é postada. Onde ela é postada? No Face da Paróquia Senhor Bom Jesus. A missa é online pelo Pelo Face. Facebook E também. aí isso, Paróquia Senhor Bom Jesus. Termina Acaba a a você missa, posta lá na página do Facebook da paróquia o vídeo. isso. E aí você avisou as crianças que você tinha dinâmica, que era para eles assistirem Avisamos. lá na. Nós temos grupos com todos os pais da catequese toda, todas Ah, as turmas, sim. o catequista, os pais e eu Ah. estamos em todos os grupos. Então a Quantos gente colocou grupos você, nesses grupos. quantos grupos você tem de catequese? Quantos grupos? Quantos grupos? Com os Mais, pais, ah, 6 6 grupos de grupos. Então, são pais. 6 catequistas com os pais. É só com os pais ou estão as crianças? São mais, porque assim, que nem a pré-eucaristia, pré-crisma 2, são 3 catequistas. Então, esse grupo é das 3 turmas, com os 3 catequistas comigo. A crisma são 4 catequistas. Então, estão os 4 catequistas, o mirim, que está junto, e os pais. Mas tudo num grupo Pré, eu, só? tudo num grupo Ah, só, para a gente ter entendi. uma comunicação só. Tá, Porque, assim, vai acontecer para pré-eucaristia 4, são 2 turmas, vai acontecer para as 2 tá. turmas. Vai acontecer para a crisma, são 4 turmas, mas é para as 4 juntas. Entendi. Aí, os catequistas estão montando com os catequizandos. Ah, sim. Para agora começar a trabalhar de alguma outra. Alguns catequistas já tinham, né? Aham, Agora os outros estão montando também. tá, E tem o grupo com só catequista, só a tá. gente. Aí E ali então, colocou, aí você então mandou nesse grupo de WhatsApp das pais, dizendo. divulgando a propaganda, o comercial, né? Perguntei para os catequistas o que eles achavam, o Padre Jorge achou legal. O que vocês acham? Vamos tentar fazer essa dinâmica? Vamos tentar, vamos ver o que dá. 1.500 visualizações no primeiro vídeo. Ah, que legal. Aí, catequistas, tá mais que na cara que nós temos que continuar, né? Se tiverem ideia, se tiver alguma coisa, vocês vão falando e a gente vai fazendo. Aham. Aí chegou a segunda dinâmica, mesma coisa. Então vamos no grupo. Domingo, 10 horas, dinâmica assim, assim, assim. Eu geralmente coloco uma foto do que foi feita a dinâmica chamando a atenção. Que legal. No começo, eu colocava a dinâmica ali. Depois que postava na paróquia, eu colocava nos grupos. Agora não estou colocando mais. Tá. Eu acho que eu coloco o que vai ter e faço eles assistirem. Já tá no Facebook? Vai, assiste a missa, daí já vê a dinâmica. Tá. E acho que vai indo, né? Tá. Vamos ver o que dá. Deixa eu falar uma coisa. Ó, o pessoal perguntou aqui que é para você colocar no grupo. Pessoal, já tem 3 semanas que ela coloca no grupo. No domingo, Eu coloco as no outras. domingo às 10 da manhã, um Isso. link. Eu pedi para ela colocar um link do Facebook com esse vídeo. Então, já tem 3 domingos que ela coloca lá esse link. Então, prestem atenção. Domingo às 10 da manhã, ela coloca lá. Vai aparecer o linkzinho lá. Coloca no grupo do WhatsApp. Então, quem está no WhatsApp do Catequistas Fora da Caixinha já tem o link lá. Então, isso daí já fica combinado, já estava combinado. Então, vocês que estão no grupo, é só ficar mais atento no domingo às 10 da manhã. Ok, peraí, Isso. vamos devagar. Paula, então você já está fazendo, você trabalha o Evangelho do domingo, onde você traz uma colocação para essas crianças. No domingo passado, você falou De Maria. da Assunção de Nossa Senhora.
E aí você trouxe Isso, aquela dinâmica da água que você foi colocando, da bolinha. mostrando como é que Nossa Senhora subiu, quais as Isso, virtudes, isso, as qualidades de Nossa Senhora que fizeram com que ela fosse para o céu, como mãe de Jesus isso. também. E então são dinâmicas desse tipo que ela chama a atenção das crianças para aquilo que o Evangelho traz no domingo. E isso é muito rico, porque é uma maneira lúdica de evangelizar. É falar a linguagem do jovem, da criança, do adolescente. Eles compreendem isso. Isso é importante a gente saber. Então, vale a pena entrar lá nesse link. Ô, Paulo, eu vou pedir para você, quando finalizar a live hoje, a nosso bate-papo, para você colocar o Colocar no link, grupo. coloca ali um link de coloca a última dinâmica Eu sua vou... para A última é de Nossa Senhora. a de Nossa Senhora da Assunção. Coloca lá, porque ali eles já vão entrar lá no Facebook da página No Face. e eles já E curtem já consegue achar as para outras. eles assistirem as Exato. outras, porque não é todo mundo que está no grupo do WhatsApp da Ótimo, eu ponho. Então, Eu vou pôr a primeira também. A primeira, eu acho que dá claramente para ver o jeito que eu estava assim, sabe? ah, Depois acabou. Depois que foi bom, uma festa. que legal, isso mesmo. Então, aí você colocando, as pessoas vão compreender. Agora, outra coisa que eu Tá. gostaria de conversar, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Ixi, nosso tempo está em 5 minutos, acabou. Eu não te falei que quando conversa com dentista fala muito? Não, mas eu preciso deixar um recado aqui. Você disse, agora isso fica recado para todos os catequistas e para todos os coordenadores. Eu quero deixar um recado para vocês. Paula, você acabou de me falar isso para mim é novidade. Você não me contou nada disso antes, porque a gente sempre conversa antes para conduzir a conversa. Preste atenção. Você disse que você não está colocando isso no grupo dos pais, tá certo? A dinâmica? Dinâmica. Porque antes 2 semanas que eu não coloco para levá-los ali não. no Tá, coisa. então, o que, que eu vou dizer para vocês? E fica isso para todo mundo, não só para coordenador, como também para catequista. Assim como, e pegando o próprio exemplo da Paula, assim como a Paula perseverou no grupo dela, em todas as turmas, fazendo a missa, chamando toda semana, sem desistir, o que, que nós temos que fazer? Tudo tem que ser muito claro e muito bom e muito motivador. Então, eu digo para você e sugiro isso como uma técnica de liderança, uma técnica de liderança, tá bom? Quando a gente. Porque o que nós queremos? Nós queremos que os nossos liderados, no caso, os nossos catequizandos e os pais e as famílias, façam isso de boa vontade. Eles têm Exato. compromisso com Deus de assistir a missa, de participar da missa presencialmente ou de assistir a missa na televisão, nesse agora tempo de pandemia. Certo? Então a gente já acha isso, porque a gente se acha, porque nós temos um Exato. recado, é um recado importante, eles têm que ir. Só que não é assim que funciona. Não é assim. Nós precisamos perseverar e continuar e toda semana, mesmo que vocês já saibam, mesmo que os pais já saibam, vocês estão lembrando, vocês estão mostrando para eles marketing. E não tem problema nenhum com Isso. marketing, porque se a Coca-Cola parar de fazer marketing, a Coca-Cola vai parar de vender. Se a Coca-Cola, que não precisa fazer, a maior empresa mundial, faz propaganda, por que, que nós não podemos fazer propaganda do nosso vídeo que vai para o YouTube, para o Facebook, seja para onde for? E tem que fazer porque é por uma boa causa. Exato. Então, o que nós temos que fazer? Se nós fazemos algo, nós temos que mostrar. Lá no grupo do Catequistas no WhatsApp, todos os dias eu coloco lá que tem uma mensagem no Telegram, não coloco? Muita gente comentou comigo, Raquel, cai um plim no Telegram, cai um plim no WhatsApp, cai um plim no Facebook, cai um plim no Instagram, todo. Por quê? Porque nem nos lugares. Você tem que lembrar as pessoas de que elas têm que fazer isso. Que isso existe. Um hábito. Não é porque foi no começo que eles têm obrigação. E outra, isso é uma motivação.
Aí você vai, coloca lá no grupo assim, a dinâmica dessa semana, nós vamos trabalhar falando de Nossa Senhora, como que Nossa Senhora subiu aos céus. Suas crianças não podem deixar de assistir esta dinâmica. Um exemplo que eu estou falando assim agora que me veio, né? Só e aí faça um vídeo, coloca lá na hora, livre, coloca para eles lembrarem que é para eles colocarem as crianças lá. Entendeu? Você sabe o que a gente está fazendo agora? Na quarta ou quinta-feira tem o plantão catequese, que é da Neia. Tá. Então a gente uniu o plantão catequese com a dinâmica. Uhum. O plantão catequese fala do assunto que ela quer, agora a vocação. Vocês estão fazendo o que nós conversamos domingo passado? Lembra que nós falamos isso? Ó, domingo que vem tem tal coisa. Então amanhã isso tá no Face da paróquia. Entendi. No Face. Ah, tá. Ela já avisa. Mas isso vai para o grupo? Isso vai para o grupo também? A gente às vezes põe, às vezes não põe. Nós colocamos a propaganda. Vão lá, gente, o plantão da catequese tá lá. Tá. Plantão da catequese no Face da paróquia. Aí vai pro meu status, pro status do Facebook, do WhatsApp, do não sei o quê, do não sei o quê. Avisa todos os grupos, manda o mesmo recado. Isso, mesmo recado para todos. Link da paróquia, porque daí eles já entram direto lá no link da paróquia e já entram. Facilitem. Gente, não tem problema nenhum facilitar o caminho. Sabe por quê? O que vai cativar e o que vai converter esses pais e trazer esses pais para junto da igreja é a perseverança de vocês. É Jesus que faz o milagre, não somos nós. Nós somos apenas um instrumento que faz chegar Jesus até eles. Então, o que nós temos que fazer? Entrega, faz a ponte. Deixa mastigado. Deixa mastigado. Toda semana, naquele mesmo horário, toda semana você vai mandar. Então, a Neia manda o vídeo dela, você manda um recadinho com o link, porque facilita para eles. Exato. E uma hora que esses pais realmente têm esse encontro com Jesus, aí não precisa mais nada. Mais nada. Mas até isso acontecer, é o papel nosso, enquanto as crianças estiverem na catequese, e nós sermos também divulgadores. Então, nós temos que fazer esse nosso papel. Você sabe que uma coisa que me passou de falar, eu sei que o tempo está acabando, mas é rapidinho. As dinâmicas que eu fazia na missa presencial, quando terminava, muitas vezes o meu marido falava assim, nossa, Paula, você falou isso, você falou aquilo, porque eu fui preparado para falar uma coisa, chegou lá, muda. Falei, sério que eu falei isso? Não, Paula foi. Eu falei, não fui eu, foi o Espírito Santo. Agora, fazendo os vídeos, eu termino, Pedro, deixa a mamãe ver como é que tá. Gente, eu não acredito. É muito lindo e é muito descarado o que é ele que fala, é ele que elabora. A gente só tá ali para servir. Exatamente. Isso é lindo. Isso maravilhoso, é lindo. Maravilhoso. Todo esse trabalho, se não é o Espírito Santo nos inspira. Não vai. Exatamente. E é isso porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas como é que você consegue fazer isso? Eu não consigo. Né? Não consigo. Eu não consigo, não. É isso mesmo. Ô, Paula, olha, você trouxe para nós 3 situações. Você trouxe uma situação de coordenadora com dificuldade. Por sua causa, né? Por sua causa, né? Agora a palavra me coube. Como assim? Agora a palavra coordenadora me cabe por sua causa. Consegui assumir, né? Eu tinha medo dela. Legal. Então, você trouxe uma situação de coordenadora que você está assumindo o seu papel, porque não tem essa, não, então todo mundo igual. Não, se você é coordenador, você assume isso com toda a força. E aí você, catequista, você, coordenador que está aqui assistindo, está e encontra-se nessa mesma situação, então pegue esse exemplo da Paula e assuma a sua coordenação e faça a diferença. Segundo papel, você trouxe a experiência sua da perseverança da missa, que você não desistiu e você foi desenvolvendo e melhorando junto com toda a equipe. Eu falo você porque a gente está conversando. É a pessoa que está aqui, mas atrás tem muita gente. Isso, tem muita gente. Isso ninguém faz sozinho mesmo, precisa de equipe.
E você traz essa questão da dinâmica, dessa inspiração. E essa dinâmica eu gostaria que você colocasse, então, aqui no link para o pessoal assistir. A primeira, a segunda, a terceira, coloque todas. Qualquer uma, pode deixar que eu Todas. coloco. Pode colocar todas, não tem problema. Quem quiser vai lá e assiste. Pode colocar, se você tem o link delas, vai lá. Facilita o caminho, põe o link. A pessoa vai lá e vai assistir direto. Ela faz a escolha dela, se ela quer curtir a página, se ela não quer, o que ela quer fazer. Mas nós vamos fazer esse papel, tá bom? E aí, então, você traz essa experiência riquíssima de sua vivência dentro aí da paróquia de Matão, paróquia Senhor Bom Jesus, com o Padre Jorge. Manda o meu abraço para o Padre Jorge, segunda catequista que eu, agora coordenadora da paróquia, uma alegria muito grande. E eu quero que você deixe aqui uma colocação sobre a importância da catequese fora da caixinha na sua vida, nesse tempo de pandemia, desde que você conheceu, como é que foi isso, o que significa a catequese fora da caixinha para você? Olha, a catequese fora da caixinha, na realidade, eu entrei porque foi uma indicação da Neia. A Neia fez o convite, vamos ver o que é isso, né? Porque a gente tem vários convites, né? Muita coisa, mas não, vamos ver o que é. Se a Neia for, nós vamos também. Quando você perguntou do WhatsApp, que eu entrei ali, eu não tinha, assim, desejo de nada. O que você espera desse grupo? Não sei, mas tinha, né, um fundo. O que eu vejo ali é uma união tão rica de pessoas de várias culturas, de vários lugares, mas com o mesmo fogo. A gente é envolto pelo Espírito Santo. A gente percebeu ali, né? Nesse grupo não tem nenhum que não tenha percebido isso. E isso é lindo. Então a catequese fora da caixinha me mostrou isso, que eu não sou sozinha nos problemas e nem na decisão de assumir o trabalho do Espírito Santo. E isso tem fortalecido demais o trabalho, com dicas, com tudo. A gente vê que está indo para o caminho certo, que está conseguindo, mas com uma força de muitas pessoas. Maravilha e essa delicadeza que eu encontrei aqui. Vou agradecer. Oi, falhou. E eu tenho muito a agradecer nisso e principalmente do nosso bate-papo de ontem, né? Que é um trauma essa palavra para mim há anos. E falava assim, você é a coordenadora, né? Eu não sou nada. Eu estou aqui organizando. E né? Então, eu agradeço demais. Que bom. Fico feliz, Paula. Olha, gente, uma alegria muito grande. Gratidão, Paula, por esse bate-papo fora de série que a gente teve aqui agora. Isso é muito bacana, isso é muito bom. Esse espaço é para a gente fazer isso mesmo, para possibilitar a abertura, inspiração de catequistas, de catequese, para fazer as crianças chegarem até Jesus, levar Jesus até as crianças. A Sandra está perguntando se Matão é perto de Campinas. Sim, é perto de Campinas, né, Paula? Umas 2 horas, né? 1h30, mais ou menos, 2 horas. Isso, mais ou menos é isso. E, Paula, Campinas a gente vai para o lado frio, aqui a gente está no lado quente. Ah, é? Ah, tá bom. Matão é quente. Tá mais friozinho. Gente, um beijão para vocês. Deus abençoe, proteja e guarde a cada um. Amanhã, meio-dia, tem a palavra de Deus na vida. Da meio-dia a meio-dia 20 minutos, que eu faço um estudo bíblico com quem está aqui no Facebook, meio-dia em ponto, tá bom? Estamos estudando a primeira carta de João. Primeiro estudo que eu estou fazendo com as pessoas que querem aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus e aplicar na vida. Paula, gratidão, então, mais uma vez. Muito obrigada. Conversa dentro do tempo, dentro do tema. Parabéns por você ser quem é, por você ter assumido a sua coordenação, pelo papel que você faz, por ser instrumento do Espírito Santo. Que Deus continue te abençoando, que continue fazendo esse trabalho tão lindo, tão rico, para envolver as crianças e trazer as crianças para a casa do Pai. Deus te abençoe. Você também. Muito obrigada por tudo e por nos ajudar do tanto que você ajuda. Muito obrigada, um beijo a todos e que todos continuem com muita força e coragem. Amém, amém. Um beijão, pessoal. Boa noite. Beijo para todos. Beijo, tchau, tchau. Obrigada, querida. Beijo. Tchau. Tchau.